Existe um tipo peculiar de vento na África. Ele muda tudo em seu caminho. Ele tem lágrimas descendo em seu rosto. Ele muda de forma como uma aparição na tempestade, confundindo, sumindo, causando confusão, até que se materialize. Caçadores com lágrimas criam tensão ao longo das planícies. Caçadores que parecem figuras apocalípticas, com uma certa aparência, uma postura, um certo jeito. Esta é a tática do guepardo. Cinco guepardos machos entram em cena. O método deles é o do vento. Guepardos são caçadores das sombras. Eles sempre tentarão abafar gritos em suas bocas macias, porém letais. É difícil esconder segredos por aqui. Mesmo que os guepardos não entrem em lutas que eles não podem ganhar, entregar uma presa sempre é difícil. As hienas chegam a ter 3 vezes o peso do guepardo e são velozes ao transformar o delicado elante em uma mancha de sangue. Para onde esses 5 machos altamente eficientes vão, sua presença oscila pela savana, passando pela cadeia alimentar inteira. Após cada sucesso, o perigo aumenta. Isso explica muito sobre os guepardos e suas diferenças com os grupos de hienas, sempre na eterna luta com as vigorosas leoas. Os guepardos não são fortes assim. Mas esse pequeno grupo de irmãos é diferente. Sua aliança tem força na quantidade. A sincronia transforma esses machos em predadores extraordinários. Eles conseguem matar, comer rápido e sair, como andarilhos eternos. Mas eles precisam ter cuidado. Até mesmo uma pancada de chuva pode inundar os rios daqui. Atrás deles, a presa já foi caçada. Os guepardos sempre têm dificuldade na água. Eles não são fortes nem grandes nadadores. Com planejamento estratégico, os 5 machos encontram degraus rochosos que abrem um caminho para áreas mais elevadas além dos rios.
Aqui, as possibilidades são infinitas, pois esse é o Masai Mara. E ao sul, estão as planícies do Serengeti. E cada um desses planaltos secos precisa de um lembrete, mostrando quais guepardos são os donos. Os postos de marcação dos guepardos são bem óbvios, e eles têm bastante reserva para fazer valer. E em uma região mais elevada, uma guepardo fêmea não tem o luxo de ter uma coalizão. O nome dela é Imani, que significa fé em Swahili. Sua tática é diferente. Ela estará sempre caçando sozinha. Ela é mais furtiva. E muito mais vulnerável. As complexidades de ser um guepardo variam de um indivíduo a outro. O motivo da estratégia arriscada de Imani se abriga na relva úmida da alvorada. Quatro novos filhotes são um dos motivos da ansiedade dela. Guepardos são os menores dos grandes felinos, os mais frágeis. E seus filhotes confiam completamente nos instintos da mãe, fielmente. Assim que eles são alimentados até dar sono, Imani se afasta. Os filhotes confusos, escondidos na densa vegetação, só conseguem ouvir o que ela está fazendo. A lamúria silenciosa e os cantos dos pássaros indicam a eles onde localizá-la. Mas desde o começo, um deles toma um caminho diferente. É hora de adicionar carne na dieta deles. Mas algo está errado. Um estranho agressivo. Uma fêmea grande e grávida prestes a dar à luz aos seus filhotes. Agora, Imani precisa fazer uma escolha impossível. Defender sua presa ou proteger seus filhotes, tirando eles do foco daqueles olhos cheios de ira. 3 dos filhotes recuam com medo. Mas o filhote macho, contrariado em ser roubado tão facilmente, avança.
O pequeno e corajoso macho não está lendo a linguagem corporal da estranha. Agora fica claro. O jovem ignora o abate e segue para sua próxima aventura, pausando apenas para brevemente irritar Imani. Depois, ele entra em um tufo escorregadio para atrapalhar o jogo de seus irmãos. Dizer que ele é um encrenqueiro é um pouco demais. Todos eles são. Eles são quase idênticos. Um lembrete de que todos os guepardos são parecidos geneticamente. No passado, isso já quase causou sua extinção 2 vezes. O instinto dela é mantê-los em movimento, longe dos olhos famintos e dos grupos de machos, especialmente os 5 irmãos. A tática da caçada é aparecer de onde menos se espera e ser rápido. Ninguém espera que o vento venha de 3 direções diferentes de uma vez. Muito menos 5. Certamente, esses irmãos não estão atacando como guepardos, mas sim como leões. Eles estão tendo sucesso em matar animais com mais que o dobro do seu tamanho. E é isso que os leões fazem. Geralmente, guepardos são assassinos gentis, se tal coisa existe, e normalmente se alimentam em paz compartilhando. Mas os 5 machos começam a abandonar cada vez mais seus costumes. Essa luta entre eles não vai ajudá-los. Para chegar ao sucesso, as alianças de guepardos precisam estar bem estabelecidas. Imani precisa ter cuidado agora ao manter os seus filhotes bem escondidos dos machos cada vez mais corajosos, que seguem patrulhando a área até mesmo à noite. Essas imagens de visão noturna mostram a facilidade que eles têm no escuro, enquanto ela está tensa, se movendo e se escondendo constantemente. A luz do dia é a sua chance, seu nicho. E Imani tem um curto período de tempo para usá-la bem.
Hoje, ela tem seus olhos mirados em uma gazela de Thompson. Imani, em sua corrida, é a própria definição de elegância. Um animal fazendo exatamente o que nasceu para fazer, flutuando, desafiando a gravidade ao cortar o ar. Metade animal, metade criatura mágica. Caçar a gazela de Thompson é um verdadeiro risco. Não só por conta de seus pequenos chifres pontudos, mas por conta da atenção que a caça pode atrair. Especialmente dos grandes babuínos anubis machos, a cargo de suas tropas enormes. Cada macho é um pouco menor que um guepardo, mas como grupo, são mais fortes. A razão para essa coragem é que os babuínos estão atrás do abate dela. Essas planícies da África Oriental fazem uma dança que revela inúmeras cores e faces na terra dos guepardos. Um mundo em constante mudança que continua trazendo novas presas inocentes para ela. Isso mantém Imani em ação. O cheiro das zebras chegando na área traz uma intoxicação deslumbrante. Com seus filhotes protegidos, ela começa a caçar as zebras. As zebras causaram um caos visual. E nesse caos, Imani não está mais sozinha. Os irmãos estão com ela. É hora dela recuar silenciosamente, enquanto os machos focam no sabor do sangue. Uma presa nunca está completamente segura para os guepardos. Até os urubus conseguem afastá-los. Mas os machos adotam a arte de atacar primeiro, a tática de mostrar o poder físico. Isso dá tempo para eles devorarem o máximo possível. Essa tática, a de corajosamente ficar contra vários oponentes, é uma tática antiga. Quando o sol desaparecer, os urubus vão ter que ficar no topo das árvores por segurança. Mas se os machos ficarem por muito tempo, outros catadores grandes vão aparecer na escuridão. Os guepardos são os únicos grandes felinos da África que não conseguem rugir. Então, para os 5 irmãos manterem suas bordas marcadas, eles precisam de bexigas saudáveis e um pouco de criatividade para borrifar o território. Em um desses postos de marcação, eles cheiram a marca recente de Imani. É provavelmente a primeira indicação de quem era aquele guepardo extra na caçada.
E isso requer uma significante terapia de micção em grupo. Você pensaria que com tudo isso precisariam de um charco para se hidratarem, mas não. Eles estão em uma missão para achá-la em um dos seus 48 quilômetros quadrados de território. O amanhecer finalmente apura o cheiro de uma fêmea. Eles conseguem sentir a marcação de uma fêmea de semanas atrás, mas hoje essa é recente. O problema é que o caminho até ela tem obstáculos. A estratégia deles é como uma dança das sombras, em que se aparece para atacar com uma margem suficiente para escapar, enquanto se observa do que o seu oponente é capaz. Com a confiança de um toureiro, ele sabe sua distância de pulo e o terreno, algo vital para qualquer guerreiro. Essa leveza, similar à de uma borboleta, faz com que os guepardos tenham um ar de superioridade. Escondida ao longo do vale, Imani deixa os filhotes descansando porque, de alguma forma, ela sabe o que está prestes a acontecer. Tem uma árvore perfeita para escalar à frente e ela fica interessada. O formato e o tamanho a deixam irresistível para os filhotes. E, claro, ela está certa. Começa a escalada, mas a elegância do guepardo parece estar limitada para as planícies e não para as árvores. Agora, o jovem macho começa a se diferenciar em outras maneiras. Não é por conta de seu equilíbrio, que na verdade é bem ruim, mas sim pelo fato de ele sempre cair de pé. Precisamente. Após cada situação vergonhosa, ele procura conforto ao lado de Imani. Mas hoje, isso pode ser um grande erro. Ela está bem no caminho cortado pela formiga safari, formigas que podem picar muito ferozmente, e ele está bem no caminho delas. Suas patas estão pegando fogo. Mas tem um novo perigo no horizonte. Os 5 machos. Quando Imani corre com seu filhote, pode ser uma distração para puxar a atenção dos machos para longe dos filhotes mais vulneráveis. Isso começa um jogo de gato e rato, e a perseguição começa. Eles conseguem confiná-la contra um riacho. E então, de repente, o filhote se volta contra os agressores. A bofetada agressiva do macho é recebida com ousadia inesperada. E quando Imani se rende, é apenas para que o filhote escape. Mas na árvore retorcida, ele e os outros são testemunhas de um lado muito diferente da mãe deles. Ela é uma explosão de fúria, com dentes e garras afiadas.
Ela aumenta a tensão. E de repente os machos começam a virar-se uns contra os outros. A aliança dos 5 irmãos foi destruída. Agora cada um está por si. E tudo irrompe em uma briga. O cortejo deles está em caos. E isso dá para Imani a esperança que ela precisava. Com o romance do momento completamente arruinado, os pretendentes machucados concordam que isso não seria um casal dos sonhos. E eles saem para perseguições distantes, juntos novamente. O jovem macho está de volta. Ele está com dificuldades na parte traseira, que começaram com uma descida em marcha ré. O exemplo dela é claro para todos, e a pequena família volta a se deslocar. Mas ele ainda tem sua própria e distinta maneira de sair das árvores. Imani precisa se manter em movimento, na direção oposta aos machos. A sua única área segura agora fica nas colinas. As vidas dos filhotes são cheias de brincadeiras explosivas e enérgicas, ao lado de sua mãe amorosa. Depois do dia que ele teve, o jovem aventureiro precisa mais de descanso do que de brincadeira. Para ele, um dia mais sossegado ou 2 é tudo o que quer. Mas toda vez que ele descansa por só um instante, sua mãe, sempre cautelosa, aproveita a chance de escanear a área. A tática dela é de ficar parada, porém alerta. Descansar sem descanso. Cada olhar espelhado se volta para o jeito de Imani, sendo transferido a eles, para enfim se tornarem suas próprias táticas. Com seu descanso perturbado, ele está sintonizado com os movimentos dela agora, sem a distração dos seus irmãos. A caça começa. E ele está determinado a ficar por perto. Ela tem sucesso. Agora é hora deles finalmente provarem carne pela primeira vez. Os filhotes conseguem cheirar sangue, mas quando ficam para trás é porque mais alguém consegue cheirar o sangue também. E essa ameaça os confunde e os assusta. No começo,
eles estão incertos sobre o que está acontecendo e o que fazer. E aí, o instinto aparece. Quando o primeiro pingo de vermelho aparece em seus lábios, eles se tornam matadores inocentes. O jovem macho olha intensamente qualquer possível presa, sentindo que ele pode ganhar qualquer briga. Aprender como comer carne é só uma parte do aprendizado de hoje. Mas é a resposta de Imani ao chacal dourado que fornece a verdadeira lição. E a cada volta dos chacais, o pequeno e corajoso filhote tenta a técnica apesar do tamanho. Parece que funcionou. Tão efetivamente que ele tenta de novo, com ainda mais entusiasmo. Sua técnica de bater no chão é mal percebida pela família dele, mas neste momento, ele está começando a mostrar a mesma bravura que é esperada de um guepardo adulto. Quando Imani leva-os para longe, ele hesita. Ele está nervoso, porém no fim, não são os chacais os piores inimigos dos guepardos. Quando relutante ele deixa o abate para trás, é porque a verdadeira ameaça está vindo na direção deles, e ela é diária. Uma força escura. O anoitecer. É uma hora encantadora para os guepardos. Quando os leões e seus bandos saem das colinas daqui e procuram por alvoroço, oportunidade e desafios. Essas noites infernais só servem como prova de como é difícil ser um guepardo, com leões ao seu lado, outros guepardos na retaguarda e ameaças desconhecidas à frente. Tudo isso enquanto protege seus filhotes. E mesmo assim, é o paraíso. Imani sente que algo está prestes a mudar. Algo além do horizonte. Os 5 machos sentem isso também. E quando eles finalmente aparecem, eles chegam em enorme número. O problema para os gnus em movimento é que estão sempre avançando, rumo ao desconhecido. Mas aqueles que chegam primeiro no campo de batalha e esperam seus oponentes estão à vontade e têm a vantagem. Eles são artistas do engano, fingindo ser bondosos, andando despreocupadamente como se o que há debaixo de suas peles não fosse importante. E isso, acima de tudo, é a tática do guepardo. Correndo a 113 km por hora, essa velocidade incrível não deixa espaço para erros.
A virada rápida e o tamanho da presa torna isso quase impossível. Mas neste exato momento, nada mais importa para o predador ou para a presa. E agora, os irmãos estão trabalhando em conjunto, colaborando para ganhar essa imensa batalha. É difícil saber quais deuses escolheram esse Gnu. Foi aleatório? Ou foi o mancar quase imperceptível que ele ganhou no ano passado? É um momento no tempo, e mesmo assim, é eterno. Essas épicas batalhas para a sobrevivência são o resultado de ondas e ondas de milhões de gnus que vão direto para os dentes dos 7.000 guepardos restantes no planeta. A vitória é breve. Agora, cada um deles se reveza protegendo o abate, enquanto os outros 4 comem. Antes que as hienas consigam avaliar as forças e fraquezas deles. Contudo, a única constante nas suas vidas é a escuridão no fim do dia. A tática do guepardo é normalmente se render à noite e andar em direção ao amanhã. A questão é se eles conseguem ou não continuar ultrapassando esses obstáculos, dia após dia. Na próxima estação, Imani ainda está sobrevivendo. E sucesso para ela significa criar pelo menos alguns de seus filhotes. Mas ela perdeu um deles. Um dos sobreviventes é o jovem macho curioso. Conforme cresce, se torna mais e mais intrigado por tudo que se mexe. Ele mostra interesse em um cortejo de começo de verão de uma ave secretário. Para os participantes, é uma dança sutil e complexa. Mas para os filhotes, é uma curiosidade irresistível. Ainda tímidos, eles são curiosos como todos os jovens felinos. Como esperávamos, ele é o primeiro a tentar. E eles estão contentes por ele ser o primeiro disposto a errar. Parece que as aves e os guepardos trocaram de lugar. Ele é o primeiro a subir e vê Imani prestes a surpreender uma presa. Ele e os outros filhotes a viram fazer isso várias vezes nos últimos meses. É uma habilidade invejável que ela tem.
uma habilidade que ainda não aprenderam. Imani é como um âmbar líquido. Eles podem aprender da perfeição, mas só assistindo não vai ser o bastante. Hoje, eles estão ansiosos para dar o próximo passo. É hora de passar de pupilos obedientes a participantes. E a escolha dela foi perfeita para isso. Presa viva, mas pequena. E neste exato momento, o jovem macho e seus irmãos aprendem sua própria tática, a verdadeira tática dos guepardos, que eles serão. Imani assiste, porém não interfere. Essa é a parte mais importante da vida desses filhotes neste momento. Se eles não conseguirem matar para comer, vão simplesmente morrer de fome. Enquanto crescem, eles enfrentarão 1000 obstáculos. Problemas genéticos à parte, onde eles prosperam, os leões também prosperam. E são esses jovens e adolescentes com energia brincalhona que Imani deve manter longe de seus filhotes. Mas hoje, ela faz o oposto. Ela os leva até os leões para que os observem e fica um pouco fora do alcance deles. Eles estão brincando com fogo. As chances de guepardos pequenos sobreviverem são de menos de 10%. E os leões são os grandes responsáveis por isso. É uma lição vital para o filhote macho e aventureiro de Imani, porque ele nem sempre a terá ao seu lado. Mas para ele, a maior ameaça no futuro não serão os leões. Com o crescimento dos filhotes e a formação de novas alianças, eles precisarão de presas para caçar com suas pernas graciosas. Táticas que usam da melhor forma as suas garras, prontas para bater no solo e impulsioná-los na maior velocidade de qualquer animal na Terra. E voar como o vento, com uma delicadeza sem rival nessas planícies. Mas, acima de tudo, precisarão de espaço. Espaço para viverem por si só, sem medo. Para existirem ao nosso lado. Sem isso, o futuro do jovem, após ele finalmente deixar a mãe para descobrir sua própria tática, é incerto. E as lágrimas escuras no seu rosto seriam nossa tragédia coletiva. Mas nós esperamos que essa não seja a nossa tática.